Aparecendo aí para vocês? Sim. Tá, Sim. vamos lá. Antes de começar e dar continuidade, né, na nossa aula sobre teorias da aprendizagem, eu vou estar mostrando um pouquinho e alguns materiais para vocês aprofundarem, como eu falei, o assunto da semana passada, que foi psicologia do desenvolvimento. E essa semana a gente vai ver teorias da aprendizagem. Então, da psicologia do desenvolvimento, eu trouxe alguns livros que eles estão até na biblioteca, então quem quiser ver, eles têm na biblioteca. Um deles é A Formação e Rompimento dos Laços Afetivos, tá? Do John. Não sei se. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Peraí. Aqui, ó. Quem está no presencial também, dá uma olhada. Ele fala muito sobre psicologia de desenvolvimento e ele toca também no Valon, que foi justamente o autor que a gente estudou semana passada, né? Que fala sobre a questão da afetividade, da emoção, do aluno, da educação. Então, eles falam e tratam mais focado nisso, no que a gente trabalhou sobre as emoções e também a questão da relação do professor e aluno. Aqui, só para vocês verem, no sumário, no índice, tá? Quem quiser aqui do presencial depois dá uma olhada, se tem a ver com o que você quer aprofundar. Ele fala sobre a psicanálise, cuidado com as crianças, então ele aborda tanto a questão das crianças e os outros dois trabalham tanto com a criança e adolescente, que nesse semestre, nessa disciplina, o foco são os adolescentes, né? Então, a abordagem etológica da pesquisa sobre desenvolvimento infantil, o luto da infância e suas implicações psiquiátricas, efeitos sobre comportamento e rompimento de um vínculo afetivo, separação e perda na família, autoconfiança, formação e rompimento no vínculo afetivo. O que é legal desse livro é que ele vai um pouco além. Quando a gente trabalha na escola, a gente sabe que, eu trabalhei muito e falei sobre a questão da relação aluno-professor, né? E que a emoção e a questão da parte afetiva do aluno conta muito uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem, né, extensa, aprofundada do aluno. Então, qualquer coisa que seja externa, fora da escola, principalmente nas questões familiares, que atinge o aluno de alguma forma, numa questão psicológica, emocional, ele vai atingir isso, vai repercutir diretamente na sua ensino-aprendizagem na escola. Então, é muito importante ter esse olhar, né? E a gente, como uma vez falei para vocês, a gente vai receber diversos alunos, né, com muitos problemas externos, que não esteja ligado com a escola, que não esteja ligado, por exemplo, com dificuldade de aprender somente, mas que essa dificuldade é devido a alguma coisa que esse aluno está passando, né? E pode ser uma questão familiar, problemas familiares, violência dentro da casa, com ele, com pessoas da família, problemas com álcool, drogas, abusos. Então, como saber lidar com esses tipos de alunos que podem chegar com a gente, né? E relacionado ao ensino-aprendizagem, né? Como é que a gente pode estar ajudando-os e fazendo com que isso não reflita tanto, por exemplo, na escola. Então, fala muito relacionado a isso, essa questão da família, do que o aluno pode passar e como a gente pode estar ajudando ele, sendo professor, né, um psicólogo da escola. O outro livro, eles são bem, bem grossos, grandes, só que, claro, vocês podem somente ler o que vocês têm mais interesse. O nome é Psicologia do Desenvolvimento, é justamente o assunto que nós trabalhamos na semana passada. E ele aborda nesse livro os outros autores. Por exemplo, nesse aqui, aborda Valon, que foi o autor que nós estudamos semana passada, né? E esses outros aqui trabalha, por exemplo, Piaget e Vygotsky, tá? Então, ele trabalha o que é o desenvolvimento humano de uma perspectiva histórica, método de pesquisa em psicologia do desenvolvimento, detectando relações método correlacionado experimental, do desenvolvimento, comparações, enfim. E ele trata também sobre a intervenção da adolescência, ele também trabalha da criança, ou seja, tudo relacionado à criança, adolescente, à educação, o seu desenvolvimento, né, essa psicologia de desenvolvimento no âmbito tanto nesse aqui social quanto também cognitivo. Esse outro aqui, tá? É o desenvolvimento da criança e dos adolescentes, os dois públicos. O nome dele, todos, como eu falei, vocês encontram lá na biblioteca daqui, da Examais. E aí o outro é o estudo do desenvolvimento humano, desenvolvimento pré-natal e nascimento, ou seja, aborda todo realmente
o desenvolvimento humano, desde a da perspectiva do bebê até mesmo da adolescência, a questão das linguagens, de como o adolescente se comunica, como é que ele se desenvolve, enfim. Como vocês perceberam, esses livros, eles englobam muitas, muitas coisas. E aí, como eles são muito grandes, talvez algumas coisas não tenham a ver com o que a gente está estudando agora, mas algumas partes vai acrescentar e confirmar o que a gente viu dentro de sala de aula. Então, vocês podem usar ele não para ler ele completo, principalmente os grandões, né? Mas principalmente como uma forma de consulta. Além dos livros, e esses daqui, eu posso estar enviando para alguém da turma, o representante da turma pode mandar um oi para mim agora, e eu posso estar mandando esses artigos, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Sobre também psicologia do desenvolvimento, no olhar de Piaget, Vygotsky, Vallon. Todos esses artigos que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Esse daqui trabalha e fala dos autores que nós trabalhamos semana passada, que é Piaget, Vygotsky e Vallon. E aí ele ainda acrescenta outros, né? Ausubel. O Ausubel a gente vai trabalhar hoje, quando a gente vê teorias da aprendizagem. Tá? Então, esse daqui é um dos artigos, tá aparecendo aí para vocês, tá, né? Deixa eu ver Eu consegui agora. baixar esse livro em PDF, o primeiro. Conseguiu? Ah, legal. Ótimo. Ele em formato de e-book aqui, né? Eu posso estar mandando para vocês, só precisa de mandar um oi que eu mando todos os links desses artigos aí. Até porque muitos não estão vindo aqui para examinar, talvez não vão conseguir pegar esses livros que eu selecionei para vocês, que tem a ver com o conteúdo da disciplina, mas o artigo vocês vão ter acesso mais rápido. Deixa eu só sair esse negócio aqui para mostrar os outros artigos. Então, tem Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, tá? Que é um dos artigos. Ai, meu Deus. Essa tarjazinha aqui, como é que está? É, isso. Aí você manda um oi, que eu já mando esses links desses artigos que eu tô... Meu número, tá. Rapidinho, gente. Pronto. Tá. As percepções, olha aqui. Opa, não é esse. Tá aqui. Psicologia e ensino, análise contextual na perspectiva de Vallon. Tá? Então, esse daqui fala focado no Vallon. Esse outro aqui também. Tem outros artigos aqui que eles já falam mais sobre Piaget, Vygotsky, tudo relacionado à psicologia do desenvolvimento. Se vocês jogarem no Google Acadêmico, tem muitos que falam sobre educação, escola, psicologia de desenvolvimento e os autores que nós vimos semana passada, como, por exemplo, esse aqui. Esse daqui é um livro. Tá? Eu não encontrei ele lá na biblioteca. Então, desenvolvimento e aprendizagem e Piaget e Vygotsky. Tem alguns que tem que ter cuidado para que seja da área de vocês, né? Da psicologia, porque tem uns que acabam fugindo, vendo mais numa perspectiva pedagógica, né? Da pedagogia e outras licenciaturas. Mas, por exemplo, esses aqui que eu listei, eu coloquei de 2015 para cá, ou seja, os mais recentes, tá? E o que tem a ver com a psicologia, Vygotsky, né? Ou Piaget, ou Vallon, no caso, falando sobre a questão emocional, outro falando mais sobre a questão cognitiva e outro abordando mais sobre a questão social, tá bom? Então, gente, me mandem um oi, que eu vou estar mandando os artigos que eu selecionei. Eu selecionei 5 artigos e eu vou estar mandando para a representante de turma, ela vai estar enviando para vocês. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês de material, de conteúdo, é para vocês aprofundarem, terem um olhar mais amplo, né? Realmente ter mais conteúdo. Mas, basicamente, a minha prova, porque alguém pode pensar assim, então a gente vai ter que ler todos esses artigos, porque pode cair alguma coisa deles na prova. Não, isso é acúmulo de conhecimento a mais, tá? A minha prova mesmo, ela vai ser baseada no meu slide que eu trabalho em sala de aula, que são esses que eu estou mostrando. Inclusive, eles estão todos na plataforma já, tá? Tanto o slide sobre características dos adolescentes já está lá,
quanto da psicologia do desenvolvimento e teorias da aprendizagem, que também é meu material, é um slide meu, também já está na plataforma. Então, a minha prova vai ser baseada nesses slides. E esses artigos são para vocês conhecerem mais ainda todos esses assuntos que nós estamos debatendo, tá bom? Então, vamos agora para a aula. Semana passada, a gente fechou Psicologia do Desenvolvimento, fechamos os autores que nós focamos, e agora vamos para teorias da aprendizagem. A teoria de aprendizagens, temos diversos autores que tratam sobre esse tema, só que eu selecionei também alguns. E semana que vem eu vou também estar mostrando outros materiais para vocês, tá bom? De teorias da aprendizagem. Vou também estar trazendo livros, artigos. Acho que eu fechei a janela aqui, peraí. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui. Tá. Compartilhando a tela. Então, é esse slide que nós estamos trabalhando. Semana passada já passamos sobre a questão qual é a aprendizagem, né? O que é a aprendizagem escolar, qual é o papel da escola, qual é o papel do psicólogo da escola. Vimos sobre o conceito da psicologia do desenvolvimento, vimos sobre Valan, Jean Piaget, Vygotsky. E, na verdade, a gente parou aqui nesse slide. Então, a gente vai finalizar, né, psicologia do desenvolvimento, principalmente a comparação entre Piaget e Vygotsky, e a gente vai entrar em teorias da aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Trabalhamos semana passada Vygotsky e Piaget. Eles trabalham, cada um focado por exemplo, Vygotsky na questão social e Piaget na questão cognitiva. E eles também têm algumas divergências. Algumas eu já até toquei semana passada e vamos relembrar. Por exemplo, Piaget, ele fala sobre as crianças que se desenvolvem ao longo do caminho semelhantes, independente de influências ambientais. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês que o Piaget descreve seus estudos em fases? E essas fases, ele quer dizer que nenhuma criança vai fugir disso. Todas vão passar por essas fases e essas fases não tem como pular. Então, eu até comentei numa questão, numa visão, um exemplo motor também, né? Que ninguém começa a andar desde a barriga da mãe. Primeiro a gente começa a rastejar, depois engatinhar, depois andar. Ou seja, ninguém pula de uma fase para outra. E se essa fase for pulada no sentido de forçar esse pulo, por exemplo, numa questão também motora, aqueles andar já, né, que a gente tem de criança, que às vezes a criança tem meses, ela não passou ainda pela fase do rastejar e engatinhar, os pais já colocam ela em pé. Então, ela não está ainda, né, madura ao ponto de começar a andar. Então, se você pular essas fases iniciais, essa primeira e segunda etapa, isso pode prejudicar a criança. Da mesma forma, por exemplo, na escola. Se eu estou trabalhando com um adolescente e vou ensinar um assunto, um conteúdo que eu só posso trabalhar lá no convênio e eu estou trabalhando isso lá no primeiro ano, sem ter passado pelas fases, pelo conhecimento básico, por exemplo, de matemática, seja de outra disciplina também, o aluno ele vai ter muita dificuldade de aprender, porque ele não teve a questão da base. Isso a gente vê muito, né, que eu até falei para vocês, quando a gente chega no primeiro ano, alguns professores lá no nosso ensino médio falam, as bases de vocês não foram boas. No oitavo, sétimo, quinta série, né, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, nono ano, não foi legal, porque vocês não sabem questões básicas. E aí, para você, por exemplo, aprender uma equação de matemática mais complexa, que precisa desses conhecimentos básicos, o aluno vai ter dificuldade. Ou seja,
é necessário, né, obedecer, seguir certas fases, justamente para o aluno não sentir ter dificuldade depois. E é isso que Piaget fala. Toda criança, todo adolescente passa por fases, não tem como pular essas fases. E essas fases, ela é igual para todas as crianças, tá? Dependendo do ambiente, da influência, da onde ela veio. Essa fase é igual para todas, mas vocês poderiam pensar, poxa, mas tem criança que tem oportunidade diferente da outra. Isso daí está relacionado, quando o Piaget fala que todos têm que passar por essa fase, ele está falando numa questão do desenvolvimento psicológico da criança, de uma questão intrínseca dela, tá? De uma questão interna, não do que acontece externamente. Externamente, nem todo mundo realmente tem, né, as mesmas oportunidades, as mesmas vivências, as mesmas experiências. Piaget ele sempre foca numa questão interna, né, que é exatamente o que fala aqui. A aprendizagem ocorre de dentro, individual, interno para fora. Então ele fala que essa aprendizagem ela começa primeiro individualmente. Então o adolescente ele primeiro amadurece internamente para depois ele conseguir aprender as situações externas. Então ele precisa estar preparado internamente para conseguir aprender questões externas de convivência, experiências sociais, por exemplo. Então, ele fala que precisa primeiro ter um amadurecimento biológico para a criança ou adolescente conseguir desenvolver externamente uma questão, por exemplo, no aspecto social. Tá? Então, ele fala que primeiro acontece o desenvolvimento para depois acontecer a aprendizagem. Essa é a sequência de Piaget, das suas teorias, das suas ideias. E que a gente vai perceber agora que diverge muitos pontos de Vygotsky. Tá? Por quê? Vygotsky já tem um outro olhar. Primeiro porque ele focou num estudo mais relacionado à questão social, né, do que numa questão cognitiva e biológica como Piaget. E ele fala o seguinte, que a cultura e a socialização desempenham um papel crucial no desenvolvimento da criança. Então ele fala que é muito necessário a criança ter vivências e experiências com o outro, interagir com o outro, com o meio que vive. Né? Então ele fala que isso é primordial para a criança conseguir aprender. Então, ele primeiro fala que a criança aprende para depois se desenvolver. Ou seja, ele fala, né, o processo ao contrário de Piaget. Piaget fala primeiro, né, como está bem aqui no slide, no desenvolvimento, a criança primeiro ou o adolescente primeiro desenvolve internamente para depois aprender. Já Vygotsky fala primeiro a criança aprende no olhar, ou seja, tudo começa primeiro externamente para depois daquilo ser internalizado e a criança conseguir se desenvolver. Então, o processo é ao contrário no olhar, né, de Vygotsky. Então, a aprendizagem acontece de fora para dentro, ele fala, ou seja, do meio externo, depois para o meio interno. Vygotsky afirma que a aprendizagem vai à frente do desenvolvimento. Então, primeiro eu tenho contato com o celular, né? Então, eu interajo com o celular, eu interajo com o outro, para depois eu conseguir aprender algo. Então, primeiro, né, eu primeiro desenvolvo, no caso, tendo contato, interagindo com o meio, com as pessoas, socializando, para depois eu aprender algo. Né? Então, não tem como falar que um está certo ou outro errado. Eu digo que há as duas maneiras. Né? As duas teorias elas têm coerência e a gente percebe isso na prática, no dia a dia. Né? A gente percebe que a gente tem que respeitar essas duas teorias que estão totalmente coerentes e corretas. Por exemplo, tratando da escola, realmente, eu não posso ensinar certos assuntos para a criança se ela não tem ainda maturidade para escutar, né? Para entender, para compreender assuntos mais complexos. Né? Por exemplo, exemplo disso é a questão das faixas etárias, né? de filmes, que aí de 16 anos, 14 anos, né? 12, 10, sessões livres. Né? Existem essas classificações justamente porque levam em consideração a questão da maturidade, né? Cognitiva, biológica, psicológica, emocional. Então, isso vai depender, isso é algo intrínseco. Então, não posso chegar lá no convênio ensinando assuntos, por exemplo, de nível superior, porque eles não vão entender, eles vão precisar de outros conhecimentos para conseguir compreender certos assuntos. E a questão do Vygotsky é a mesma coisa.
As crianças, os adolescentes, eles vão precisar experienciar, vivenciar, né? A gente percebe isso muito forte em escolas fora do Brasil, em outros países, em que toda aprendizagem ela acontece, independente da disciplina, com experimentos, né? Com vivências, com a mão na massa realmente. Ou seja, eles aprendem, né? Fazendo. Então, eles têm aquela interação com aquele objeto, eles têm a interação com o meio, eles socializam com o meio para, assim, conseguir aprender. Ou seja, há as duas formas de ensino-aprendizagem. De uma forma interna para o externo e do externo para o interno, com os olhares que Vygotsky e Piaget colocam, certo? Aí, alguma dúvida sobre o olhar dos dois, as suas teorias? Então, vamos lá continuar. Aqui eu trouxe um esquema, essa imagem, que fala sobre a contribuição para a educação, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, para confirmar mais ainda o que a gente viu nesse slide. Na escola, né, o professor e aluno, Piaget fala que precisa propor atividades desafiadoras, né, o professor, no caso, ele é um facilitador de experiências e estimulador, e o aluno é um ser ativo. O erro da criança deve ser respeitado como um momento do processo de elaboração do conhecimento. Então, no olhar de Piaget, na sua contribuição das suas teorias, ele coloca o professor como um facilitador, né, um estimulador, né, daquele ensino. O aluno ele é totalmente ativo nesse processo. E a escola ela vem propor atividades desafiadoras. Vygotsky, no olhar da escola, ele fala que a escola tem o papel de incentivar novas conquistas, né? E no olhar do professor, Vygotsky fala que o professor tem um papel de mediador. Ou seja, a gente percebe que as teorias de Vygotsky e Vallon tem muitos momentos que elas são parecidas, são a mesma coisa, como nesse quadro, para eu mostrar para vocês que nem tudo eles se divergem, muitas coisas são semelhantes, mas também em algumas partes das suas teorias vão sim se divergir, que foi o que a gente viu nesse esquema anterior, certo? Essa é a visão dos dois estudiosos. Fechando psicologia do desenvolvimento, vamos entrar agora em teorias da aprendizagem, certo? Posso entrar nesse momento? Podemos começar a entender, estudar outros autores? Alguém quer falar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, teorias da aprendizagem. O que seria, né? Teorias da aprendizagem. São os estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo de aprendizagem humano. O que significa isso? A psicologia do desenvolvimento, ela estuda como é que se dá a aprendizagem humana, como ocorre esse desenvolvimento humano, uma questão, né, da psicologia, como é que acontece essa aprendizagem. E a teoria da aprendizagem mostra soluções, né, formas de aprender, formas sistemáticas de aprender, né? Ou seja, como é que os alunos podem aprender certos assuntos, né? A gente começa até a ir para um olhar de uma questão de quais seriam as estratégias, as metodologias para utilizar para o aluno aprender. Então, primeiro a gente entende como acontece, né, o processo de aprendizagem através da psicologia do desenvolvimento, como ocorre o desenvolvimento da aprendizagem, e depois a gente está vendo agora teorias da aprendizagem, ou seja, como é que o aluno pode aprender, quais são as suas soluções, como é que a gente pode sistematizar os conhecimentos apresentados para os alunos na escola, certo? Então, teorias da aprendizagem nada mais é que são estudos que procuram investigar, sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo da aprendizagem humana. E aí, dessas teorias da aprendizagem, eu selecionei o conectivismo, o comportamentalismo e a aprendizagem significativa, certo? Vamos ver cada uma agora. O behaviorismo, tenho certeza que vocês já estão trabalhando com algum professor em alguma disciplina. Sempre quando eu toco nesse assunto, vocês já estão vendo o behaviorismo, mas que, claro, de acordo com o que vocês estão trabalhando na outra disciplina. E agora, na minha disciplina, eu vou trazer, né, o conhecimento do behaviorismo, de como a gente pode utilizar na pesquisa e prática pedagógica na escola. Né, como a gente pode utilizar isso na atuação do psicólogo na escola, né, na aprendizagem do aluno, desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Como é que essas teorias, né, como a do behaviorismo, pode estar se encaixando.
E aí, John Watson vem falando o seguinte termo sobre o behaviorismo na visão dele, behaviorismo clássico. Deem-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas e um ambiente para criá-las que eu próprio especificarei e eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione. Um médico, um advogado, um artista, um comerciante e sim até um pedinte e ladrão, independente dos seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações, raça de seus ancestrais. E é interessante quando eu trago essa fala, né, do John, que eu sempre levo os alunos para discussão, né? Tipo, se vocês concordam com o que ele fala sobre o autor, né? O John fala sobre o revisionismo clássico, essa visão dele. Nada mais é o que ele quer dizer, que independente, né, do que a pessoa tem de talentos, de tendências, aptidões, né, se você pegar esses alunos e os ensinar, né, educar, ele vai ser de acordo com o que ele está ensinando aquelas crianças ou aqueles adolescentes, né? E aí, na visão de vocês, relacionado à escola, né? Esses professores, coordenadores, psicólogos, ensinar os assuntos específicos, não só relacionados ao conteúdo das disciplinas, mas relacionado a questões éticas, morais, dentre outras. Isso realmente pode acontecer? Vocês concordam que pode acontecer se qualquer coisa que nós da escola ensinarmos para os alunos, eles vão ser exatamente aquilo que eles já estão aprendendo? E aí, na visão de vocês, bora debater para eu não ficar só falando, para a gente continuar desenvolvendo o assunto. E aí, o que, que vocês concordam, discordam? Eu tenho, eu tenho um pouco de reserva em relação a essa visão Estimação. mecanicista do behaviorismo, Uhum, de pretender programar o ser humano, alterar, e, enfim, como se fosse um objeto, uma máquina, alguma coisa assim. Eu assim, tenho uma certa dificuldade de aceitar esse posicionamento, embora eu saiba que, de certa forma, a gente pode se autoprojetar, né? uhum. Então, o ser humano pode se autoprojetar e a influência externa sempre contribui, porém não é determinante. Então, eu tenho uma dificuldade de aceitar essa posição. Sim, sim. Exatamente. E aí, concorda? O colega falou aqui, gente, do presencial, que ele tem um pouco de dificuldade de aceitar essa fala, porque é uma fala muito mecânica, né? Como se o ser humano fosse o objeto. O que for colocado para ele, ele vai seguir, né? Como se fosse, até mesmo posso falar, tipo, alienado, né? E aí, mas ele também, o colega ressaltou que sim, com certeza, as situações, as influências dos meios externos vai estar, assim, influenciando esse aluno. E aí, vocês concordam aqui, presencial, aqui do online, quem quiser confirmar, o que o colega falou. Professora, o que a senhora falou também na questão da escola, dos professores talvez ensinarem ética, outras coisas, de uma forma de modelar nesses alunos, eu acho que o John Watson também, nisso que ele faz essa proposição, ele está falando muito para o ambiente de laboratório, onde ele tem controle absoluto do ambiente onde está inserido esse indivíduo. Por mais que os professores possam tentar ensinar ou direcionar, só que o jovem está inserido em vários campos de influência. Então, não é só sobre essa influência do professor que ele está inserido, há também a questão da família, a comunidade, todo um histórico que ele traz. Perfeito. Isso mesmo, ela disse assim que ele fala numa visão como somente se ele tivesse controle disso, como se fosse algo no laboratório, né? Que ele mexe ali, entre aspas, né? Os pauzinhos, o que ele quer. Mas, na realidade, não é bem assim, porque a criança ou o adolescente ele tem uma influência tanto na escola, mesmo que na escola seja ensinada uma questão ética, moral, dentre outros ensinamentos, mas também tem influências externas da família, dos amigos, de outras convivências, né? Então é isso que a colega falou. Mais alguém? E aí, galera, presencial.
Certo. Então, esse é um olhar de John, né, que tem o olhar do behaviorismo clássico, mas também tem o behaviorismo radical, né? Temos duas vertentes, a gente vai ver daqui a pouco. Mas já discutindo sobre o que ele está falando, é exatamente tudo que vocês falaram e falaram muito bem. A escola tem um papel, sim, de ensinar os conteúdos, a questão ética, moral, dentre outras, né? Participar dessa formação da criança. E realmente, principalmente se tratando de adolescente, a fase da adolescência, né, é uma fase onde os alunos são facilmente influenciados, justamente por estarem numa fase de formação, de confirmação de identidade, de autoafirmação, de autoconhecimento, né, de insegurança, de dúvidas, eles se tornam muito mais vulneráveis e influenciados, né? E prova disso é que acontecem muitas coisas nessa fase, né, da questão de influência de amizade, mudança de comportamento, assim, brusco, justamente porque eles são muito facilmente influenciados. Então, se você sim está dando um apoio para eles numa questão de exemplo próprio, por exemplo, a família, a escola, das suas condutas, os conteúdos que eles fornecem, o que é trabalhado dentro da escola, esse adolescente pode ser influenciado, né, com os bons ensinos. Mas não tem como olhar como algo pronto e acabado e mecânico, né? Porque o ser humano tem suas vontades próprias, tem a sua personalidade. Além disso, também tem outras influências, sem ser somente da escola, mas da família e dos amigos. Então, não tem como a gente olhar somente como algo fechado, né? Então, não tem como realmente. Então, é sim necessário, até porque não só adolescentes, como adultos, livros, amizades, o que a gente assiste, de alguma forma, pode nos influenciar, né? De alguma forma, às vezes mesmo que a gente nem perceba, mas isso acontece muito mais fácil na fase da adolescência do que na fase adulta, que o adulto já está mais maduro, já tem discernimento, já tem sabedoria, já sabe escolher, né? Já sabe escolher não, mas ele tem mais autonomia de escolha, tem mais autonomia sobre a sua própria vida. O adolescente, ele depende muito mais dos seus familiares, dentre outros apoios. Então, realmente, o meio externo nos influencia, né? Tem até alguns autores que falam: você é parecido com as 5 pessoas que você mais convive na sua vida, dos livros que você mais lê, né? Você é resultado de tudo aquilo que você mais procura. De uma certa forma, isso é uma verdade, mas a gente não pode olhar somente por esse ângulo. A gente tem que olhar por outro ângulo, né? De que nós temos não tem como a gente ver o ser humano de uma forma mecânica, até porque nós, seres humanos, já somos globais. A gente tem diversas influências internas, né? A gente tem vários aspectos globais dentro da gente, né? Aspecto social, aspecto afetivo, aspecto psicológico, emocional, físico, fora também o que nós vivenciamos externamente, né? Então, existem diversas formas que a gente pode aprender e ser influenciado, ou algo assim. Então, por um ponto, a gente pode dizer, né, que o behaviorismo clássico que o John fala pode ter um pouco de coerência, mas ela não é uma verdade absoluta. Não tem como ser. Se tratando de ser humano que é complexo, não tem como seguir essa visão dele 100%. A gente pode sim considerar alguns aspectos que ele fala aí, certo? E aí também temos o behaviorismo radical, tá? O behaviorismo radical, ele já fala sobre outros conceitos e outras teorias, que é justamente o do reforço e punição. E aí vamos entender isso, né, no âmbito da escola. Só para fechar aqui, na escola, sim, professores, coordenadores, psicólogos precisam ensinar o que é necessário para o aluno, mas tem que levar em consideração que a escola não é o único lugar de aprendizado. A família também é um lugar de aprendizado, que eles vivenciam, experienciam na sua vida, é um local de aprendizado. Aprendizagem. Existe aprendizagem formal e aprendizagem não formal, né? A aprendizagem formal e a formal. A formal é dentro da escola, mas também tem as aprendizagens informais,
que eles vão aprender e vão colocar para a sua vida, né? Vão trazer para si. Então, não tem como ter essa teoria, né? Acreditar nela 100%, porque a gente tem que levar em consideração outros aspectos. E do behaviorismo radical, é muito legal as dicas que ele dá, as teorias, na verdade, ela traz um olhar, até uma forma mesmo de dicas de como podemos lidar com os alunos dentro da escola. Então, quando ele fala sobre o esforço, aumenta a probabilidade que o comportamento ocorra novamente, o reforço, desculpa. O reforço aumenta a probabilidade que o comportamento ocorra novamente. A punição diminui a probabilidade que o comportamento ocorra novamente. No reforço positivo e na punição positiva, estímulos são adicionados. E no reforço negativo, na punição negativa, estímulos são retirados. Há 3 níveis de seleção dos comportamentos: o nível filogenéticos, o nível ontogenéticos e o nível cultural. O nível filogenético, aspecto biológico da espécie, da hereditariedade do indivíduo. Nível ontogenético, então toda a história de vida do indivíduo. E o nível cultural são os aspectos culturais que influenciam a conduta humana. Então eu vejo assim que o behaviorismo radical, ele vem trazer um olhar mais amplo ainda. A gente leva em consideração o que o behaviorismo clássico diz, mas o behaviorismo radical, ele traz realmente algo mais prático, eu posso dizer assim. A gente pode perceber que quando a gente trabalha com o nosso aluno, o professor dentro de sala de aula, por exemplo, e a gente reforçar aquilo de positivo que o aluno fez, por exemplo, tirou uma nota boa dentro de sala de aula, teve um comportamento exemplar, no sentido, por exemplo, de respeitar alguém dentro de sala de aula, o aluno interviu em alguma situação de bullying, e ele foi ali, interviu, mostrou a respeito que a gente tem com os outros, ou seja, atitudes positivas, e o professor, o psicólogo, o coordenador chega com ele e fala assim: Égua, parabéns, eu gostei muito da sua atitude, continue assim. Esse reforço aumenta a probabilidade do aluno repetir novamente aquilo. Né? Então, o professor chegar lá, dar esse estímulo, essa motivação, esse reforço positivo é muito bom e é muito importante. Aquilo que é muito, eu sempre falo, e nas minhas avaliações na escola, na minha profissão, como personal, a gente pode levar isso para todos os comportamentos. Aquilo que é bom que seu aluno faz, é necessário e importante ressaltar. É importante e necessário valorizar. Justamente para ele continuar fazendo aquele comportamento, tendo aquela atitude. A punição diminui a probabilidade de comportamento ocorra novamente. Isso quer dizer o quê? Quando você chama a atenção do aluno, dá um toque para ele, né? Vamos supor que o aluno fez alguma atitude que não foi de acordo, né? Que não foi ético, alguma coisa assim. E o professor chega lá e fala: cara, não faz isso. Ou se não, tem uma conversa, um diálogo, ou de alguma forma pune, né? No sentido, às vezes a gente vê isso muito, por exemplo, quando acontece a suspensão de sala de aula, né? Seria um exemplo de punição, né? Para tentar diminuir aquela atitude que não foi feliz do aluno, por exemplo. Seria uma forma de correção daquela atitude dele, né? No reforço positivo e na punição, então, são 2 mecanismos, 2 estratégias, né, que o professor, psicólogos e os coordenadores podem estar utilizando. Aquilo que o aluno faz de bom, você apoiar, você incentivar, você motivar. Aquilo que ele não está indo por um caminho certo, não está tendo uma atitude correta, que você percebe que aquilo pode prejudicar ele a longo prazo. Por exemplo, era um aluno que era totalmente estudioso, aí você percebe que ele começa a se desligar, de alguma forma a se desmotivar, e você ir lá dialogar com ele, né, e falar: não, por que está acontecendo isso? Vamos voltar ao mesmo foco que você tinha. Ou seja, às vezes a própria nota que ele tem numa prova seria uma forma de punição, quando ele tira uma nota baixa, é uma forma de ele perceber aonde ele pode estar errando, né, e tentar mudar alguma atitude. É muito importante, é bem positivo isso dentro da escola, né, essa contribuição que o behaviorismo radical na teoria do reforço e punição traz. É uma estratégia muito positiva de a gente estar utilizando dentro da escola. Só que também existe dentro dessas teorias algo que o professor, né, e todos os companheiros de escola têm que ter cuidado.
que é o reforço negativo e a punição negativa. O reforço negativo é justamente confirmar aquilo de errado. O aluno está fazendo algo, isso pode se estender não só para a escola, quanto para a família. Né? O aluno, por exemplo, tem certas condutas, atitudes equivocadas, e aquela atitude fica daquela forma mesmo. Ele não tem alguém para conversar com ele, mostrar uma visão diferente sobre aquilo. Você acaba reforçando algo negativo que ele está fazendo. Né? Às vezes, talvez, se você reforçar, se você se omitir, né, e não ir lá dialogar, conversar, algo assim, e isso leva também para a família, ele pode continuar tendo essas atitudes como algo normal ou como algo que não tem problema. Por exemplo, uma pessoa que pratica o bullying. Algum aluno ali na sala que pratica o bullying, e acontece isso. Às vezes, alguns professores visualizam isso dentro da sala, presenciam e não fazem nada. Realmente fecham os olhos para aquilo. E a gente sabe que o professor, o psicólogo, todos que estão dentro da escola têm um papel importante, né? De ensinar, de mostrar uma visão diferente, de ensinar comportamentos morais, éticos. E você se omitir a isso, você está se omitindo do seu papel dentro da escola. Então, se você se omitir, a atitude daquele aluno, por exemplo, de praticar o bullying com algum aluno lá dentro de sala de aula, com algum colega, isso vai ser reforçado, porque você está deixando continuar aquela atitude. Vamos supor que o aluno tem uma atitude de bullying, discriminação, preconceito, e você não intervém de alguma forma, isso é realmente muito perigoso. Você realmente está omitindo o seu papel dentro da escola. Né? E também a punição negativa, isso às vezes dentro do relacionado ao professor, e aí um exemplo de punição negativa que eu vejo que hoje não existe mais, mas acontecia muito antigamente. Lembra da questão de sentar no milho, da palmatória na mão? Quem era dessa época, não sei se tem gente bem mais velha aqui desse período, era uma punição negativa, né? A pessoa aprendia de uma forma punitiva, no sentido do contato físico. Alguns podem falar assim, mas eu não morri por isso, nessa geração, mas eu não morri por isso, estou vivinho, aprendi. Mas existem outras estratégias e maneiras de ensinar, né? Sem precisar ter um contato físico, algo assim. Então, seria, às vezes, por exemplo, uma atitude de um professor que fazia isso pode ter prejudicado o aluno de uma forma de criar bloqueio, barreiras para aquele aluno, bloqueando, por exemplo, uma atitude criativa dele, né? A dificuldade de se expressar, justamente porque ele achava que se ele se expressasse, falasse alguma coisa, o professor ia punir de alguma forma. Então, acabava criando barreiras. A relação de aluno e professor naquele período era muito assim de um respeito, mas de um respeito relacionado ao medo, né, do que um respeito pela figura, mas sim mais um medo. Então, não é a estratégia mais adequada, há outras formas. Então, esse exemplo que eu acabei de dar pode ser um exemplo de punição negativa, certo? Então, tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, às vezes tem professores que exprimem certas frases, palavras dentro de sala de aula, que isso pode prejudicar o aluno de alguma forma, de uma forma psicológica. Né? Então, vamos supor que o professor ele chama a atenção de algo que o aluno fez na frente de todo mundo, e todo mundo ri, todo mundo zomba, e isso pode também gerar algo negativo no aluno. Então, o professor tem que ter muito cuidado com o que ele fala, sobre o que ele fala dentro de sala de aula, tá? Porque pode ser, né, a sua fala, a sua atitude dentro de sala de aula, se for equivocada, ela pode ou positiva, né, ela pode trazer todos esses aspectos. Um reforço positivo, né, uma punição positiva, ou se não, um reforço negativo, uma punição negativa. Então, o professor realmente, o psicólogo, o coordenador, eles têm que estar o tempo todo se analisando, verificando as suas atitudes, se estão adequadas ou não, se ele está se omitindo em certas situações que ele vê ou não. E por muito tempo a gente viu essa questão da omissão. E isso é muito perigoso. A gente vai estar fugindo do papel, do nosso papel. E a gente vê que essa geração de professores, psicólogos atuais, estão realmente
vindo com atitudes e estratégias de ensino e metodologias diferentes, aonde tenha realmente a intenção de ensinar os alunos, né, a mostrar o caminho, mostrar caminhos, estimulá-los a questões positivas. Eu, por exemplo, eu me motivei muito agora já na fase adulta, né, ainda até mesmo na fase da adolescência. Na fase adulta, eu tive um professor, um coordenador que me motivou a trabalhar na docência no nível superior. Eu me sentia assim, particularmente, às vezes eu pensava, nossa, é algo que eu tenho muita vontade de trabalhar no nível superior, é o meu sonho. Mas será? Será que eu consigo? Será que eu posso? Né? Será que eu tenho perfil para isso? E foi através de um coordenador, de um professor, me incentivando, que a minha visão mudou totalmente, que me incentivou e motivou a ir com esse sonho para frente. Então, quando eu falei para um coordenador, eu falei assim, poxa, eu tenho um sonho, assim, eu falei assim, até envergonhada do que ele poderia falar para mim, né? No caso, trazer como, entre aspas, algo negativo para mim, né? Eu falei assim, poxa, eu tenho muita vontade de trabalhar no nível superior, assim, acho que eu deveria começar a fazer o mestrado, acho que eu tenho um perfil para isso. Ele falou assim, com certeza, eu acredito, eu nem imaginei que ele tinha esse olhar relacionado a mim. Eu nem imaginei que ele me observava. Que as coisas que ele falou, ele observa. A gente percebe depois, já na posição, né, de professor, que os professores eles observam todos os seus alunos, ele conhece os seus alunos, os alunos que ele tem, né? Os alunos que ele sabe que são alunos esforçados, estudiosos, que estão ali aprendendo. E os alunos que realmente às vezes não estão nem aí, não querem, tem um bloqueio com o professor ou algo assim. Tudo que a gente vê, né, aqui, escuta de vocês, a gente percebe, né, através do comportamento mesmo, né? E eu não imaginava que ele me observava. E ele falou assim, não, faça. Eu vejo que tu tem perfil para isso. A forma que tu se posiciona no trabalho, a forma que tu explica, o amor que tu tem pela profissão, a forma que tu ensina, explica, tu tem perfil. Então, vai em frente. Aquilo realmente foi uma virada de chave para mim, né? Fez eu realmente olhar com um olhar mais sério e falei com a minha família. Falei, poxa, eu tenho muita vontade, um professor tal falou isso para mim. E aí eu comecei a pesquisar sobre mestrado, enfim, foi um incentivo. Então, que nós possamos ser professores que incentivam, que dê esse reforço positivo para nossos alunos. Mas, da mesma forma, tem certos professores que, dependendo da fala, pode também prejudicar o aluno. Fazer com que o aluno sinta que ele não é capaz, que faça com que o aluno fique mais introspectivo, tímido, ou às vezes tenha até medo de se posicionar dentro de sala. Às vezes, por exemplo, eu recebo muitos alunos aqui no nível superior que têm muita dificuldade de falar, tem medo de falar mesmo, fica mega nervoso. Isso pode ser diversos motivos, né? Claro, pode ser por motivos, por exemplo, de a pessoa ser muito tímida, ser vergonhada, mas às vezes essa timidez tem algum motivo, teve algum período da sua vida, no período da escola, né, que ela foi bloqueada, e isso ela está levando até para a fase adulta, pode ser isso também. Alguém da família, às vezes ela também não foi estimulada a isso, a família não trabalhou esse lado da comunicação, da fala, da expressão nesse aluno. Então, por exemplo, eu tive uma família que, como a gente fazia evangelho no lar o tempo todo, todo domingo, eles me motivavam a leitura e a fala, a explicar. Eu trabalhei, na verdade, eu pratiquei dança de salão, dança, e a dança, ela tem essas características de trabalhar e estimular a expressão. Então, acabou que eu fui trabalhando esses aspectos que eu nem imaginava naquela época, mas agora na fase adulta, com o amadurecimento, eu vejo que quanto me ajudou, né, a chegar na faculdade e não ter tanta dificuldade de falar, não ficar com medo, justamente porque eu tive essa construção na minha infância, na minha adolescência. Então a gente precisa, quando os alunos chegam assim no nível superior, no meu primeiro dia de aula, quando eu converso, eu falo muito isso com eles. Eu falo, gente, quando o aluno relata que ele tem dificuldade, eu falo, gente, o nível superior, se você chegou com essas características aqui também é um local de trabalhar isso. Por isso que os seminários não é só para vocês aprenderem os conteúdos, mas é para estimular vocês a fala, a comunicação, a expressão, a se posicionar em meio ao público. Então, façam os trabalhos, trabalhe isso. A faculdade é um local de trabalhar.
E eu conheço alunos que no primeiro semestre deles, o aluno, por exemplo, tinha muita dificuldade, quando já chegou lá pelo quinto semestre, ele já tinha quebrado várias barreiras. Ele falou, nossa, hoje eu consigo me expressar, me comunicar, falar muito melhor, sem medo. Antes eu era muito tímido, eu tinha uma trava, assim, tudo, eu me travava, era realmente algo horrível. Mas a pessoa, ela acabou enfrentando e sendo estimulada e motivada e tendo vivências para quebrar isso, que ele começou a melhorar esse aspecto nele. Então, olha a importância do professor, da coordenação, dos que compõem a psicólogo na escola. Para justamente aquilo que o aluno tem dificuldade, a gente poder trabalhar neles e ter muito cuidado com as nossas atitudes, para que a gente possa ser profissionais que incentive, que estimule, que mostre caminhos, direções, oriente, mas não que sejam profissionais que acabe desestimulando aquele aluno, que acabe bloqueando aquele aluno, que acabe entristecendo muitas vezes aquele aluno. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque ali a gente está com um papel de educador, um papel de incentivador, né, de uma pessoa que motiva, e não um papel de uma pessoa que se omita em certas situações que vê, né, como eu falei, situações de discriminação, de preconceito, às vezes o professor simplesmente ignora, e que sejamos aqueles professores que vê certa situação, porque o professor, como ele está o tempo todo, né, em contato com o aluno, ele acaba vendo muitas coisas. Prova disso é que, às vezes, voltando para as crianças, algumas crianças, elas chegam na escola com alguma deficiência que a família ainda não percebeu, que a família não sabe, e que o primeiro a perceber, às vezes, é o professor, pelo seu conhecimento, pela sua vivência. E aí é um problema muito sério, é uma situação muito complicada, porque, às vezes, a família não aceita. E o professor, se é a pessoa que vai comunicar aquilo, como é que será que esses pais vão receber essa informação, né? E aí, o professor, ele realmente é uma pessoa que acaba observando o comportamento dos seus alunos e pode ajudar de alguma forma, né? E dessa forma, tá também contando com os profissionais da escola, a coordenação, o psicólogo, para estar, né, ajudando esses alunos. Então, às vezes o professor percebe que o aluno era um aluno que se destacava, depois ele começou a mudar. Às vezes o aluno está com algum problema emocional e você se comunicar, o professor se comunicar com o psicólogo e até mesmo o psicólogo perceber isso, fazer um trabalho em conjunto, né, dentro desses profissionais da escola, para ajudar esse aluno que está passando por uma dificuldade, ou ajudar todos os alunos como um todo nessa formação, tanto de caráter, né, quanto de personalidade, de formação, de conhecimento, enfim, tá bom? E essa parte aqui, a 3 níveis de seleção dos comportamentos, vem apoiar muito essa parte de cima, que ele fala e trata, né, o behaviorismo clássico, John, ele trata muito sobre como se fosse algo mecânico. E essa fala aqui, há 3 níveis, né, que esse estudo aqui há 3 níveis de seleção de comportamento, nível filogenético, ontogenético, cultural, vem falar que o ser humano é influenciado, né, por diversas formas. Então, não tem como trazer ele, né, ter um olhar dele pronto e acabado, como qualquer coisa que você ensinar para ele, ele vai fazer. Porque justamente ele carrega consigo características da sua família, da sua personalidade, né, da sua história, da sua vivência, aspectos culturais, biológico, então não tem como trazer ele, né, e ter essa visão 100% do behaviorismo clássico. Mas a gente precisa ter essa visão, sim, do behaviorismo clássico, que é necessário em um aspecto, trazendo também, complementando e até mesmo, posso dizer, tendo um olhar mais cuidadoso com o behaviorismo radical, que ele traz já até mesmo teorias práticas de como a gente pode estar utilizando e levando em consideração o comportamento dos nossos alunos. Eu comecei de baixo para cima e agora a gente vai fazer a comparação. Então, o comportamentalismo é o behaviorismo, né? O principal objetivo do estudo do comportamentalismo, do behaviorismo, é o comportamentalismo. E a gente tem duas teorias. Temos o behaviorismo clássico, metodológico, que é do John, do Watson, que foi o que a gente viu aqui, né? Nessa visão, nessa frase que a gente debateu. E temos também do behaviorismo radical,
de Skinner, que é justamente esse senhorzinho aqui, dessas contribuições que ele fala, da sua teoria de reforço positivo, punição positiva, reforço negativo, reforço e punição negativa. E as 3 níveis de seleção de comportamento. Né? E aí a gente vem comparando, né, quais são as diferenças dessas 2 vertentes do behaviorismo clássico e do behaviorismo radical. O clássico é o seguinte, né, ele tem as crenças, os comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados. Então, ele acha que o aluno pode ser treinado, medido, né, mudado. Como eu falei, até certo ponto, essa teoria pode fazer sentido, até certo aspecto. Mas a gente precisa agora não olhar com olhar crítico, mas bora entender o que cada vertente fala. Então, a vertente do behaviorismo clássico do John, ele fala isso, que comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados, certo? E as teorias, né? A teoria do behaviorismo clássico tem o de condicionamento e estímulo e resposta. Né? Então, ele fala que é exatamente o que foi falado na frase dele agora. Que tudo que tu estimular, a resposta vai ser exatamente do que você motivar e estimular. Então, por exemplo, talvez aquele coordenador que falou para mim que eu tinha perfil para a docência, ele me estimulou de uma certa forma, querendo uma resposta positiva, de eu ir em frente, e ele conseguiu. Né? Então, como eu falei, até certo ponto pode ser correta essa teoria, né? Mas ela nem sempre vai ser dessa forma. Eu poderia ser muito bem não acreditar, não ser estimulada, motivada, aquela fala dele, e a resposta ser totalmente diferente, eu trabalhar com outra coisa, né, totalmente diferente. Então, não tem como realmente olhar essa teoria como algo fechado. Tá? Outra característica do behaviorismo clássico é abandonar o estudo dos processos mentais, como pensamentos e sentimentos. Então, no behaviorismo clássico, essa visão é justamente, né, de algo mais fechado, que o ser humano ele é treinado, ele é justamente porque ele não leva em consideração a questão mental, os pensamentos e sentimentos do aluno. Né? E não tem como a gente não levar em consideração. Não tem como. Nós somos psicológicos, nós somos sentimentos, nós somos a questão afetiva, nós somos nossos pensamentos, temos nossas formações mentais de acordo com as nossas vivências e experiências. Não tem como, o ser humano não tem como ser dividido, né? Desagregar um aspecto do outro. Ele é realmente, o ser humano ele é global, ele é um todo, que tem que ser considerado todos esses aspectos, a influência social, né, o pensamento, o sentimento, a questão mental do aluno, o seu aspecto físico, tudo isso tem que levar em consideração. Tá? Então, comportamento externo observável. Então, porque John ele fala muito sobre a questão que o aluno ele é treinado? Porque ele tem uma visão mais externa e observável, ou seja, ele tem uma visão mais relacionada como se fosse um objeto, aquilo que é palpável. Né, que tudo que a gente fizer no objeto vai ser obedecido. Se eu pegar uma massinha e colocar ela, por exemplo, parece uma cobra, ela vai ficar assim e pronto. Mas tratando de ser humano, não tem como ter essa visão, né, externa, onde tudo que eu trabalho, treino, né, acabo medindo, mudando, vai ficar daquela forma, como fosse uma massinha de modelar. Não tem como ter essa visão. Diferente do behaviorismo radical, Skinner ele não tem essa visão. Ele leva em consideração a questão dos pensamentos, dos sentimentos, do comportamento interno. Por isso que ele traz a teoria da questão da punição e do reforço. Por isso que ele leva em consideração os comportamentos culturais, ontogênicos e filogenéticos. Justamente porque ele leva em consideração essa questão psicológica, né, do seu sentimento e pensamento. Então, a teoria do Skinner é o seguinte, são os condicionamentos operantes, reforço e punição, que é a sua principal teoria. Então, devido a levar em consideração o aspecto emocional, sentimental e pensamento, e o outro não levar, as suas teorias acabam sendo totalmente diferentes. Né? Então, o behaviorismo clássico e radical, eles são divergentes, eles são diferentes. Porque um leva em consideração pensamentos, sentimentos e emoções, e o outro não. Certo? Então, justamente o behaviorismo tem outros olhares, tem outras teorias que justamente vocês devem estar aprendendo com os outros professores. Mas na minha disciplina eu quero que vocês levem em consideração isso, porque são essas teorias que a gente pode estar tendo olhar
na escola, que é o olhar que eu quero que vocês tenham do behaviorismo, do John e do Skinner, né? Entender que nós podemos, sim, ajudar os nossos alunos na construção da sua personalidade, ajudar a orientar, né? A mostrar visões para eles, ou ensinar de diversas formas. Mas a gente precisa levar em consideração que ali é um ser humano com vivências, histórias, experiências, sentimentos, emoções, que a gente tem que levar em consideração. Todos os alunos dentro da sala não são iguais, não são, cada um tem a sua individualidade biológica, tem sua individualidade, sua experiência. Justamente por serem seres humanos diferentes, que às vezes estão na mesma idade, na mesma série, aprendendo os mesmos assuntos, são diferentes. Vamos ter uma visão diferente sobre determinado conteúdo, tem gostos diferentes, buscam ter objetivos diferentes, né? E a gente precisa ter esse olhar com os nossos alunos, certo? E aí a gente pode levar em consideração o behaviorismo clássico em um aspecto da nossa atuação, e o behaviorismo radical, do reforço, punição, a gente pode também e deve levar para a nossa atuação, certo? Saindo agora da teoria da aprendizagem relacionada ao behaviorismo radical e clássico, que está relacionado ao comportamentalismo, vamos agora ao conectivismo, que é uma outra teoria da aprendizagem. Tá? O conectivismo é justamente o que nós estamos passando agora. É justamente o que essa geração traz. Conectivismo é a questão do conectar, se conectar com o mundo digital. Essas crianças têm algumas frases da seguinte forma, né, na escola, que alguns professores, psicólogos, coordenadores estão exprimindo. A escola está tendo que competir com a tecnologia, está tendo que competir com a atenção dos alunos relacionados a celulares, por exemplo. E isso não só na escola, a nível de educação básica, realmente até no nível superior, né? Que a gente sabe que hoje celular é uma das formas que prejudicam no ensino-aprendizagem, justamente pela questão da atenção. Então, começou, né, percebendo isso, que com a tecnologia, a internet, o celular, poderia ser prejudicial devido à competição de atenção, é que nós precisamos fazer uso da tecnologia para fazer com que a nossa aula seja atrativa e interessante para os nossos alunos. Então, se nossos alunos estão inseridos nesse meio, muitos nascem nesse meio, né, da tecnologia, da internet, a gente precisa, na verdade, não olhar realmente a internet, o mundo digital, a tecnologia como um adversário, que a gente tem que competir com a atenção, mas sim como um aliado, como uma ferramenta que a gente pode estar fazendo uso, na verdade. Né? Então, existe hoje diversos mecanismos, estratégias, metodologias de ensino, principalmente, gente, agora, com a pandemia ela acelerou muito novas estratégias e metodologia de ensino usando a tecnologia. Devido a todo mundo, né, o mundo todo, ter que se adaptar à questão do isolamento, foi buscado, né, mecanismo de continuar esse ensino, né, a aprendizagem, a escola, a faculdade. Exemplo mesmo, a ESA+, a gente tinha somente aulas presenciais. E aí, com o surgimento, né, da pandemia, teve que criar um sistema, né, para a gente conseguir dar aula, continuar dando aula. Então, a gente teve que fazer o uso da tecnologia, o uso do mundo digital, da internet, para a gente continuar. Mas, isso aqui na ESA+, mas tem outros países e até mesmo outras faculdades a nível Brasil que já estava acontecendo isso. Prova disso é o EAD. Né? O EAD não surgiu na pandemia. Né? O EAD já está aí há bom tempo. Mas o que acontece? O EAD é um exemplo também de acompanhar o processo, acompanhar a evolução. Claro que tem pessoas que concordam, discordam, que não se identifica com o EAD, mas é uma outra proposta de ensino, né? Justamente que faz uso da tecnologia, do mundo digital, enfim. Então, o EAD é um exemplo de conectivismo, ou seja, que faz uso da internet, né? Quando temos também outras metodologias, estratégias que foram surgindo, como a questão do BIQA, que é uma outra forma de ensino utilizando a questão da tecnologia, da internet.
Temos a questão do ensino híbrido, dentre outros, né? Metodologias de estratégias, metodologias que são utilizadas para ensinar utilizando as ferramentas da tecnologia. Então, não é olhar, hoje em dia, né, não é olhar como a internet e o mundo digital como sendo adversário, pelo contrário, é a gente se atualizar realmente e fazer o uso dessas ferramentas nas nossas aulas, certo? E aí eu trago a seguinte fala aí, discute-se atualmente o conectivismo constitui-se em uma nova teoria, a de aprendizagem em rede, como defendido por George Sims e Stephen Downes. Esses autores consideram-na como uma nova teoria de aprendizagem para a era digital, utilizando-a para explicar o efeito que as novas tecnologias de informação e comunicação têm sobre a forma como as pessoas se comunicam e como aprendem. Ou seja, o conectivismo é uma forma, uma nova, né, no caso, relacionada ao behaviorismo, que é muito mais antigo. O conectivismo é uma nova teoria da aprendizagem, que não é mais tão nova assim, que os professores devem estar fazendo uso, né? Porque mesmo que essa pandemia acabe, gente, muitas metodologias e estratégias de ensino utilizando a tecnologia e a internet não vão mais embora. Elas vão permanecer, porque, querendo ou não, muitas delas nos ajudaram. Não foi somente para quebrar um galho nesse período de pandemia, mas percebeu-se que foi realmente uma ferramenta que a gente pode continuar utilizando, que facilitou e nos ajudou nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu vejo assim que na educação a gente fala que muitas coisas que aconteceram na educação com essa pandemia vai atrasar diversos aspectos. Por exemplo, crianças e adolescentes tiveram que parar de estudar, crianças e adolescentes que não têm acesso à tecnologia, à internet, que tiveram, né, que parar, tiveram muita dificuldade porque estavam acostumados. Então, a gente sabe que vai ter, como a gente fala que tem a crise econômica, daqui para frente a gente já está vendo agora mesmo várias crises que vão acontecer, que já estão acontecendo no meio educacional, de aprendizagem mesmo. Alunos que vão passar de uma série para outra sem entender e aprender nada. Infelizmente, só estão passando de série, mas não aprenderam nada. Então, isso realmente é um grande problema. Isso vai ter consequências futuras. Mas a gente sabe também, olhando por um outro lado, que a tecnologia, na verdade, desculpa, a pandemia, ela acelerou diversos aspectos. Então, o uso que a gente começou a fazer muito mais intenso do que antes da pandemia, da tecnologia, da internet, de plataformas de ensino, de aplicativo, acelerou bastante esse processo de ensino-aprendizagem, né? O que sem a pandemia, essa evolução ia acontecer demorando ainda 10 anos, 5 anos, a gente teve que reformular tudo em um ano. Faltou mesmo meses, né? Vocês mesmos aqui dentro de sala de aula nunca imaginaram que iam ter que começar a ter aulas online, né? No digital, no Microsoft Teams. Acharam que ia continuar vindo para a sala de aula, tudo certo, com o professor aqui na frente falando com vocês. E tudo foi mudado, né? Hoje em dia, vocês mesmos já cobram diferente. Professora, já botou material lá? Professora, a senhora já botou a aula de hoje? Professora, a senhora já começou a gravar? Porque agora é a nova realidade. Então, esses mecanismos, estratégias que foram surgindo, elas vão continuar. Então, a gente teve um salto, realmente, um pulo na questão da evolução educacional, né? As novas tecnologias vieram aí para facilitar, para nos ajudar, para trazer novas estratégias, né, de ensinos, novas metodologias de ensino. Então, o nosso papel é acompanhar esse processo. Quem está aqui trabalhando, né, e fazendo parte da educação, coordenador, psicólogo, professor, precisa acompanhar esse processo. E os que não acompanharem realmente vão ficar para trás. Eu conheço professores que foram demitidos porque não conseguiram acompanhar, não conseguiram fazer o uso da ferramenta, quiseram continuar, não estou dizendo aqui na faculdade, tá? Mas numa informação geral. Não conseguiram acompanhar, tiveram muita dificuldade, não colocavam materiais, enfim, não conseguiram atualizar, aprender, acompanhar o processo e acabaram sendo prejudicados. Então, nosso papel vai ser realmente aprender e fazer uso dessas ferramentas que, para a nova geração, isso faz parte do cotidiano, do cotidiano, do dia a dia deles, tá? Alguma coisa sobre o conectivismo? Vocês aí que passaram, estão passando por isso, né? Nós, professores, também.
não imaginávamos ficar nesse cenário. E hoje, realmente, no início foi uma dificuldade a gente aprender, mas hoje também tem certos aplicativos, ferramentas que surgiram que também a gente não se vê mais sem. Por exemplo, reuniões. Reuniões antes para nós professores era na faculdade. Hoje a maioria das reuniões são no Microsoft Teams. Rápido a gente consegue se conectar, fazer uma reunião, às vezes o coordenador avisa de manhã, olha, hoje a gente precisa fazer uma reunião. Então tá, à noite, 8 horas da noite, a gente vai se reunir. Então facilitou sim muitos aspectos. Né? E são ferramentas que a gente está fazendo uso e vai continuar fazendo mesmo depois, quando acabar totalmente essa pandemia. E também não foi um querer. O professor, como os alunos, tiveram que se adaptar rapidamente nesse novo modelo. A gente teve que aprender do dia para a noite. Eu me lembro muito bem quando começou essa pandemia, a Examais parou e aí a gente observou que não tinha como, né, esperar. Imagina se a gente tivesse esperado acabar tudo para voltar às aulas presenciais. Né? Então, a gente teve que aprender a nova plataforma, a gente teve que entender como era para postar as aulas, salvar as aulas, teve que, por exemplo, criar canal no YouTube, porque a gente salva o link no YouTube, do YouTube para a plataforma. A gente teve que aprender tudo isso, realmente, como os professores falaram. A gente, além de professor, a gente vai ter agora que realmente ser, às vezes até mesmo digital influencer, que a gente tinha que postar coisas nas nossas redes sociais, por exemplo, e isso continua hoje. A gente divulga muitas coisas da faculdade através das redes sociais. O WhatsApp mesmo, a gente resolve muita coisa com vocês, alunos, através do WhatsApp. Material a gente manda através desse e-mail. Antigamente era somente livros, imprime lá, né, na Xerox, dava para vocês. Enfim, tudo foi mudado. Né? Então, eu quero escutar um pouquinho de vocês sobre o conectivismo, se vocês compreenderam, tem alguma dúvida, querem contribuir de alguma forma. Professora, Podem falar. na verdade, assim, eu já imaginava que muitas teorias estão se construindo a partir dessa influência do mundo digital nas nossas vidas, né? E não foi surpresa, mas eu acredito que ainda é pouco, é cedo para poder avaliar o impacto, os impactos positivos ou negativos em relação a isso. A questão é que não é um caminho sem volta, né? E a gente tem que entrar nisso e aproveitar o máximo que podemos para crescer, para alcançar os objetivos que a gente tem. Nós ainda estamos falando a partir do senso comum, que as aulas presenciais são melhores do que as aulas nesse sistema, né? Mas acredito que vamos nos surpreender ainda com os resultados, né? Porque, por exemplo, se a gente perde no contato interpessoal ali na sala de aula, né? A gente pode ganhar na atenção concentrada à aula que está sendo dada através desse aplicativo, né? E eu acho que só o que me distrai aqui na minha sala agora é o meu celular, realmente, de vez em quando, né? Que também tá envolvido nesse meio, mas quando a gente está na sala de aula, a gente acaba também se distraindo com esse instrumento. Então, eu vejo de maneira muito positiva essa nova fase, né? E se a gente tem que dizer que a pandemia trouxe alguma coisa, né, de positivo, foi isso, na verdade. Sim. Acho interessante esse novo momento que estamos vivendo, né? Uhum. Sim, sim. E usando um pouco da fala do Renilson, eu sou uma pessoa que eu não estaria cursando se fosse apenas presencial. Porque a nossa aula começa às 7h30 e a aula do meu filho começa às 7h30. A nossa aula termina 12h40 e a aula dele termina às 11h30. Então, eu ia chegar atrasada na primeira aula, ia sair antes da última aula para fazer esse traslado dele. E eu estou conseguindo. Por exemplo, hoje é um dia que ele está em casa. Ele está aqui do meu lado assistindo o desenho dele, mas eu estou conseguindo prestar atenção na aula, conversar, anotar. E ele está aqui. Se fosse presencial, eu não poderia ir para a faculdade, eu ia perder, porque é uma aula que não ia ficar gravada em canto nenhum.
e eu ia levar falta. Sim. Então, foi Exatamente. um benefício que veio. Uhum. E para outras pessoas, eu vejo também que a questão, por ser online, em algumas faculdades, fica mais barato. E é o que as outras pessoas estavam precisando, desse desconto, dessa acessibilidade financeira para Pra poder todos, estar né? cursando. Porque tem Sim. gente que não cursa porque é muito caro. Aí, quando vem uma aula que o professor grava e fica lá, não é ao vivo, ele grava e fica lá. Um curso de 1.000, a pessoa paga 159, é muito bom, a pessoa consegue cursar tranquilamente, Sim. Uhum. financeiramente falando, né? Sim, sim. Mais alguém? Sim, eu queria só comentar uma imagem que eu vi durante uma aula que me chamou muita atenção e ela tinha algumas informações atreladas a ela, se eu não me engano, da revista Galileu Científica. E nessa imagem aparece um médico e um robô que tem diversos códigos programados para fazer cirurgia. E é uma cirurgia complicada, afinal de contas, na imagem estava mostrando um cérebro aberto, né? E ele fazendo seria basicamente uma atividade de um neurocirurgião. E o médico só auxiliando. Então, uma cirurgia que levava ali 5 pessoas, provavelmente 5, 6 pessoas, até mais, para poder estar executando, tinha um androide que tem muito menos chance de errar, né? Do que a gente, porque ele faz tudo baseado mais nos métodos científicos mesmo. Ele não tem as emoções para poder ficar nervoso na hora da cirurgia. Ele não precisa se acostumar com aquele ambiente, porque ele é programado para aquilo. E ele vai lá e ele começa a fazer a cirurgia. E isso está sendo desenvolvido, né, para poder conseguir fazer isso, obtendo os códigos para fazer isso. Então, são muitos avanços, muito importantes, como a Anne colocou aí. Eu achei interessante esse comportamento dela de poder ficar em casa, né, e poder ficar um tempo com o filho, porque ia convergir os 2 horários, ela não ia conseguir fazer. Eu tenho, sim, uma certa dificuldade em relação a aceitar isso, mas eu entendo que apesar disso, né, como você mesmo disse, a gente tem que ir se acostumando. E a minha questão é só que está sendo tão rápido, não dá tempo de se acostumar. A gente tem que ir aprendendo e continuar aprendendo. Eu acho que o termo é learnability, uma coisa assim, que o Leandro Carnal fala muito disso. Continuar aprendendo, porque daqui para frente vai ser assim. Exato. O preço que tinha em um prédio, que alugava um prédio quase inteiro, para colocar lá uma empresa, vários setores, hoje em dia, pelo que eu já estou vendo em relação ao noticiário, eles dizem o seguinte: o preço das casas está aumentando, porque as pessoas podem ficar em casa, podem fazer o trabalho todo de casa, fazer reuniões de casa. Então, gente que morava em Minas Gerais não precisa ir para São Paulo. Ele fica lá na casa dele, exerce a função dele, porque não tem em relação como é que fala, ao contato, essas coisas, ele não vai precisar, porque era todo pelo meio de comunicação. Então, é muito interessante isso. Sim, sim, sim. O que eu estou vendo agora. Perfeito. Mais alguém? Só queria acrescentar mais alguma coisa no comentário que eu fiz, né, que nasce aqui nesse sistema a ideia de onipresença também, né? Você consegue estar presente em diversos lugares, a partir disso que o colega falava também, né? A partir do lugar onde você está. Então, é uma presença virtual, certamente. Mas você consegue acessar ambientes que, sem esse recurso, você não conseguiria de jeito nenhum, né? Então, Exato. não sei se existe uma teoria que inclui essa palavra, mas a ideia de onipresença é bem interessante dentro desse sistema aí. E realmente é isso que acontece mesmo. Eu acho, Renil, Pode falar. peraí, só comentando com o Podem Renil, debater. eu acho que ele chama de metaverso, não sei se tu já viu, dá para tu dar uma olhada aí, que vai aparecer, eu acho que na Forbes também tá, metaverso. Metaverso, né? Isso, que é do Facebook. Eu vou É interessante. Eu confesso que eu uso bastante, só que, por exemplo, eu já me sinto às vezes um pouco atrasado em relação a esses avanços todos. Não consigo acompanhar. É muita coisa para aprender, né? Exato. A Obrigado gente tem que pela ser informação. seletivo, cara. É verdade.
É verdade. Mais alguém? Nossa, tudo isso que vocês falaram, acho que, na verdade, falar sobre a teoria de aprendizagem do conectivismo, relacionado ao que nós estamos vivendo, acho que é o melhor período para trabalhar sobre isso, sobre o conectivismo nesse período que a gente está vivenciando. E dentro da educação, relacionada ao conectivismo, à tecnologia, ao mundo digital, à internet, dá para a gente discutir muita coisa. Muita coisa. Daria para uma aula, 2 aulas inteiras tranquilamente. Né? Inclusive, eu acho que eu vou até... Eu acho não. Eu vou fazer isso. Mas, sem ser semana que vem, na outra, o nosso júri simulado vai ser sobre esse tema. Eu quero que esteja... Mas isso daí, semana que vem, eu vou dividir, tá? Mas... Já é prova, né? Não, deixa eu ver aqui. A prova de vocês vai ser quando? 28, né? Tá. Então... dia 4, na verdade, que vem a prova de vocês, dia 4. Mas acho que ainda né? Prova de vocês, vai semana toda, né? Então, logo depois que a gente voltar. Dia 11. Que acho que dia 4 ainda é prova, né? Dia 11, mas não se preocupe, semana que vem ainda vou falar sobre isso. Ainda vou organizar direitinho. A gente vai trabalhar sobre isso, sobre um grupo que vai defender sobre o conectivismo, né, a favor, e aí a gente vai falar, e tem muita coisa para falar nesse pequeno debate que a gente fez agora, sobre o lado positivo da tecnologia, de ela ter avançado agora na pandemia, de a gente estar fazendo uso do mundo digital para a educação, foi um facilitador, ou seja, quem vai e é a favor, é positivo, ver os lados positivos, né, da questão do conectivismo e o lado negativo. Então, eu quero que aconteça um debate, um júri simulado de quem é a favor e de quem é contra, tá? No caso, verificando o lado positivo e o lado negativo, sendo que, por exemplo, eu tenho uma visão tanto positiva quanto contra, né? Dá pra gente, dentro desse assunto, dá pra gente analisar diversos aspectos, né? Realmente, na verdade, não tem como falar, é totalmente positivo, é totalmente negativo. Quando a gente analisa, a gente consegue analisar e perceber que tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. Mas, em questão de júri simulado, quando vocês, né, o grupo, tiver na posição de lados negativos, das consequências que trouxe, eu quero que defenda isso. E o lado positivo, eu quero que defenda somente o lado positivo, porque isso é um júri simulado, né, na íntegra mesmo. Então, vai ser esse o tema para a gente debater, porque vai ter muita coisa. Pela pequena fala de vocês agora, dos 3 colegas que falaram, é exatamente tudo isso que vocês disseram. Veio para facilitar, né, a tecnologia, tanto na questão financeira, como uma colega falou, as mensalidades do EAD são muito mais baratas do que as do presencial, né, quanto também a questão de conseguir assistir a aula, de conseguir até mesmo, às vezes, de fazer uma faculdade, porque geralmente a galera do EAD é a galera que trabalha também, então é uma alternativa. Mas também tem um lado negativo, né? Às vezes a internet não chega para todos, tem uma desigualdade em cima disso também. Muitos pararam por conta disso, a faculdade. O aspecto negativo é como... Quando teve uma hora que não vi quem foi que falou sobre a questão do médico, do robô. Por um lado, a gente fala assim, nossa, que avanço, né? O robô pode fazer a cirurgia, né? Que interessante, vai estar até mesmo economizando, talvez, na mão de obra. Mas até que ponto isso pode ser positivo, né? E aí é isso que eu quero que a gente debata, entendeu? Será que também não estão colocando tudo muito mecânico? Será que a gente não está indo de novo o que o behaviorismo clássico falou, que a gente criticou, que é algo muito mecânico, pronto, é acabado, eles vão lá fazer, e não vão mais depender do ser humano, do contato humano, né? Então, que é também muito importante, né? O isolamento na pandemia mostrou o quanto o contato a relação, né, social é tão importante, né? Teve gente que, sem essa relação social, sofreu diversos problemas emocionais. Eu não estou dizendo aqui quem estava errado e certo falando, tá, gente? Eu só estou olhando diversos aspectos, porque são essas discussões que eu quero que vocês tragam, né, que a gente vai debater, até que ponto, né, a tecnologia ajuda, até que ponto ela pode também estar atrapalhando, a questão da desigualdade, enfim, vai ser um debate muito show. E como um colega falou, não tem como a gente prever no futuro tudo que vai trazer, né, esse avanço. Mas atualmente a gente já consegue
e ver e também já está sofrendo consequências disso. Certo? A gente já está percebendo isso. Por exemplo, numa prova, a prova de vocês, nós professores, prova online, prova presencial, a gente sabe que muitos alunos para voltar para o presencial vai ter muita dificuldade. Por quê? Né? A tecnologia facilitou para eles de alguma forma fazer uma prova online. Né? Então, é tudo isso, né, que, como eu falei, dá para a gente enxergar de diversos aspectos quando olha no olhar educacional, né, do lado positivo e negativo, desde a infância, adolescência, a fase adulta, EJA, enfim. E é isso que eu quero que a gente debate. Semana que vem a gente vai finalizar, tá, com a aprendizagem significativa. Vou mostrar diversos vídeos que eu trouxe aqui para vocês sobre os assuntos, para confirmar o que a gente está trabalhando, sobre behaviorismo, conectivismo. Vou fazer as divisões do grupo, né, colocar o tema do júri simulado para que fazer a revisão também, né, porque a prova de vocês começa dia 21, certo? Ou começa dia 28, né? 25. Ah, então vai pegar a nossa aula a partir do dia 28. Então dia 21 a gente vai fazer revisão para a prova, tá? A gente vai ver os vídeos, vai finalizar o assunto de teorias da aprendizagem e vai dividir o trabalho, que no caso vai ser o júri simulado, tá bom? Que aí no dia 25 até, né, dia 28 também, que é a nossa próxima aula, depois do dia 21, vocês vão estar realizando prova, a gente volta no caso dia 4, ainda vão estar realizando prova, né? Então, dia 11, quando a gente voltar a retornar, a gente vai retornar com o júri simulado. Que esse trabalho do júri simulado, que vai ser o debate, divisão dos grupos, vai ser o ponto para a primeira avaliação de vocês, tá? Então, oi? Da prova, mas que vai valer para a primeira verificação, entenderam? Então, dia 11. Mas não se preocupe que eu ainda vou falar a data do júri simulado, vou falar sobre o tema, a divisão do trabalho, tudo semana que vem, tá? Então não se preocupem em relação a ir atrás já de grupo, ir atrás do tema, não se preocupe, tá? Que vai ser tudo falado semana que vem. Então, gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Professora, só um comentário que não tem a ver com a prova. A Eve